Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 deixa bem claro de onde veio isso. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja aqui que não é que Deus, nós nos reconciliamos com Deus. Nenhum ser humano pode se reconciliar com Deus, porque ele é inimigo de Deus. Deus nos reconciliou. Uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais funcionando corretamente, eu entendo que é o pobre de espírito que o senhor fala lá no Novo Testamento, né? É uma pessoa que não tem capacidade de entender, e é que nem o meu filho, né? O meu filho Pedro, ele não entende nada. Para ele está tudo bom, está tudo bonito, ele não entende nada, ele escuta, ele não fala, não enxerga. Então, uma pessoa assim também, com problemas mentais, ela tem dificuldade de entender as coisas, de aceitar as coisas. Então, nós precisamos pensar que o Senhor é misericordioso. Ele realmente sabe da dificuldade de cada um. Ele sabe da dificuldade de cada um e ele vai prover conforme a dificuldade de cada um. Ele vai dar o desconto, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa faz a coisa, mas ela não é ela quando ela faz isso. Ela perde o controle de si, não é? Então, precisa, que nem depressão, né? Teve um pastor lá que publicou no Twitter um negócio sobre depressão, falando que isso era falta de fé e não sei o quê, mas não é assim. Não pode chegar nesse teor, nesse limite, porque existem desequilíbrios químicos no nosso cérebro. Uma pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro. Então, a depressão pode ser sim, falta de fé, mas pode ser também um desequilíbrio químico. Eu me lembro minha mãe na faixa dos, acho que 50 anos, mais ou menos, logo depois de quando passou como é que chama aquela fase que a mulher passa na meia-idade, a menopausa. Minha mãe passou a menopausa e aí minha mãe começou a ficar esquisita, ficou assim, entrou numa depressão profunda, não queria sair do sofá, deitado o dia inteiro no sofá, emagreceu, começou a emagrecer, que você via os braços dela assim, era uma pelanca pendurada, porque minha mãe sempre foi meio encorpada, né? E os braços, uma pelanca, e não havia meio de tirar ela daquele torpor, daquela tristeza, daquela depressão. E a gente achou que ela fosse morrer, né? Porque estava muito esquisito aquilo. E foi em vários médicos, até que o médico descobriu que ela tinha uma disfunção na glândula tiroide e não sei se era excesso ou falta de iodo. Aí aplicou lá uns medicamentos, ela começou a tomar uns medicamentos à base de iodo, consertou o desequilíbrio que havia na sua glândula tiroide e voltou a ser a pessoa sempre ativa que ela sempre foi. Foi um passe de mágica, assim. De repente ela saiu daquele torpor, daquela depressão, daquela tristeza, começou a engordar de novo, sempre agitada de novo, ela sempre foi muito agitada, e foi um problema de glândula. Então nós temos no nosso corpo glândulas que realmente afetam o corpo do ser humano, afetam a mente, né, da pessoa, porque elas causam um desequilíbrio químico no organismo. Então precisa sempre tomar muito cuidado para não carimbar tá perdido porque a pessoa é depressiva, ou porque a pessoa é bipolar, ou porque... Não, espera aí, calma. O nosso corpo, nós lemos na outra vez, nós lemos os primeiros versículos desse capítulo 5, que nós estamos aqui num corpo ausentes do Senhor.
Enquanto estamos aqui na Terra, nesse tabernáculo, que é essa barraca tão em frangalhos, né, tão fraca, tão fácil de rasgar, nós estamos ausentes do Senhor. Então é sempre bom enxergar com graça situações assim e pessoas nessa situação. Eu recebo muita mensagem de pessoas com problemas mentais. Recebo muita mensagem. Ou de parentes também, de pessoas com problemas mentais. Eu falo, olha, procura uma psicóloga, procura um psiquiatra, procura um médico, procura tratamento. Porque existem casos em que a pessoa consegue equilibrar com medicamentos. Minha mãe, por exemplo, foi isso. Então você consegue, sim, fazer funcionar de novo, direitinho, o cérebro da pessoa com medicamentos. Porque existe esses desequilíbrios mentais. Tem um livro muito bom que você pode baixar do Acervo Digital Cristão, chama-se Doenças Mentais. É do Bill Prost. Se você for nessas igrejas pentecostais, é capaz deles espancarem sua mãe. É triste, né? Mas não vai demorar, nós vamos embora daqui. Aí vai acabar todo o sofrimento logo, logo. Eu tenho paciência e oração. É a doença falando. Sempre quando acontece isso, pensa assim, não é minha mãe, é a doença que está falando. Quem está falando é a doença. Sim, sem dúvida, porque eles estudam a mente, né, da pessoa. Eles estudam a mente. E a mente é cheia dos truques, né? Nós todos usamos de psicologia. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o cristão não pode procurar um psicólogo. Todos nós usamos de psicologia o tempo todo. Você vai tratar com o seu filhinho, você tem que usar de psicologia para ele aceitar comer a comida lá. Você fazer ele engolir o quiabo, a comida que ele não gosta, a verdura. Você tem que usar umas historinhas, fazer todo. Você está usando de psicologia. Nós usamos o tempo todo de psicologia. Então o psicólogo ele vai descobrir onde estão os gatilhos que impedem a pessoa de levar uma vida normal, para começar a trabalhar nesses gatilhos, então, para suprimir esses ataques, essas coisas. E o psiquiatra também, quando é um caso mais grave, né? Porque o psiquiatra já vai trabalhar com medicamentos, e às vezes medicamentos fortes, faixa preta e tal. Mas é triste, é muito triste. Eu me lembro, quando eu morei em Goiás, tinha um rapaz lá, ele tentou matar o pai dele. E na época eu tinha 24 anos de idade, era tonto, era recém-convertido, né? E aí ele tentou matar o pai dele e tal. Aí ele foi preso lá na cidadezinha de Alto Paraíso, tinha uma cadeiazinha lá, pequenininha, uma cela ou duas celas. Aí eu fui na cadeia visitar ele, pregar o evangelho para ele, E eu, muito, né, ingênuo como eu era naquele tempo, convidei ele para ir passar o fim de semana em casa. A gente estava morando num sítio nessa época e ainda não tinha dado tempo de colocar portas no sítio, era só cortina entre os cômodos, né? Então tinha um quartinho de ferramenta, pus um colchão lá no chão para ele, e ele foi passar a dormir lá, foi na sexta-feira, para ficar o sábado e o domingo conosco, imersão de Bíblia, né, de Evangelho. Mas no sábado ele já não aguentou mais, ele queria ir embora, né? Ele não quis ficar mais tempo lá, que estava muito pesada. E depois que ele foi embora, que eu fui arrumar o quartinho lá, daí que eu olhei e falei assim, meu, que loucura que eu fiz, porque o colchão que eu coloquei no chão para ele dormir ficava do lado de uma parede onde ficava pendurado o meu facão. Eu tinha um facão de mato, que acho que tinha 1 metro ou mais de facão, um facão enorme, de mateiro, né? Aqueles facões de mateiro, para você abrir picada na mata. E ficava pendurado em cima da parede, bem em cima de onde ele estava dormindo. Eu pensei, imagina esse cara à noite acorda, vê esse facão e tem alguma ideia. Não ia nem ter porta para barrá-lo de entrar no meu quarto e matar a mim, matar a minha esposa, né? Porque totalmente insano, sabe? A gente era muito ingênuo. E aí ele acabou indo embora para Brasília, a família pegou e internou no hospital em Brasília, no hospital psiquiátrico de Brasília,
no manicômio em Brasília. E eu fui a Brasília uma vez e fui visitá-lo nesse lugar. Rapaz, você não acredita, você entra no lugar e você fala assim, o que é isso? É desesperador, aquela gente gritando, berrando, arrancando roupa. E quando eu entrei assim, já veio uma mulher e pulou nas minhas costas, me pegou pelo pescoço e começou a gritar, eu não sou louca, me tira daqui e tal. Aí vieram 2 enfermeiros lá e cataram a mulher e tiraram ela de cima de mim. E você via, às vezes, pessoas jovens, meninas jovens, tinha uma menina lá bonita, sabe, novinha, e ela fala assim, moço, eu não sou louca, minha família que não gosta de mim, que me internou aqui, eu preciso sair daqui e tal. Você percebia que realmente tinha problemas psíquicos, psiquiátricos, né? Então é triste, realmente, a doença mental é triste, porque a pessoa está ali e, ao mesmo tempo, não é ela, né? Não é ela. Se for crente é melhor. Agora, um profissional bom, ele conhecendo psicologia, o funcionamento do cérebro, o problema é que tem aqueles que não são bons profissionais, estão envolvidos com espiritismo, com regressão, com um monte de coisa, que reencarnação, essas coisas. Aí tem que tomar cuidado, aí precisa haver realmente um que seja um bom... Eu me lembro até que nessa época da minha mãe, que ela teve esse problema, tinha um médico aqui em Limeira, não tinha psicólogo, psiquiatra em Limeira, nada, né? Tinha um médico, um clínico geral, que ele foi em São Paulo, fez um curso de psiquiatria, aí ele se formou também psiquiatra, né? Aí ele, no consultório dele, ele começou a atender como psiquiatra. E minha mãe foi, ela contou que deitou no divã, né? Ele do lado, daí ele falou, dona Ruth, agora a senhora vai pensar sei lá, numa neve que está caindo, não sei o quê. A minha mãe teve um acesso de riso. Ela teve um acesso de riso que ela não conseguia parar o riso daí, né? Ela gargalhava, porque ela conhecia o psiquiatra desde criança. Eles fizeram primário juntos, né? Até tempo de criança, tá? Então ela teve acesso de riso, porque aquela conversa toda, ela não era o tipo de pessoa que você conseguia enrolar com conversa, né? Então eu lembro que ela voltou decepcionada. Tem que tomar cuidado também, ver se é um bom profissional, né? Agora, alguém perguntou aqui sobre sofrer no casamento. Uma mulher que é espancada e sofre no casamento, se ela deve passar tribulação e tal. Bom, quando a coisa chega no ponto de espancamento, de agressão física, já é caso de polícia, já passou do caso de psicólogo, qualquer coisa, é caso de polícia, né? E tem muitas mulheres que às vezes têm medo de se opor e ser maltratada, mas para isso hoje existe até a delegacia da mulher, né? Se você está sofrendo ameaças dentro de um casamento, é melhor pular fora, tem que procure a polícia, procure um atendimento social para não porque às vezes tem muito caso que o cara vai até matar a mulher, né? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.